Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Mais uma vez quero bater nesta mesma tecla, né? Porque é de interesse do povão, né? Pela primeira vez a gente está vendo uma guerra ao contrário, né? Ou seja, uma guerra para não baixar impostos, quando na verdade a lei está dizendo que precisa baixar. Não se percebe que realmente é um período de dificuldade para todas as pessoas. Mas o que deixa assim a gente muito chateado é que as mesmas pessoas que enchem a boca de pobre, não, porque o pobre está comendo menos. Eu também entendo que está comendo menos, até porque não teria como fechar 2 anos, fechar tudo e o pessoal continuar do mesmo jeito. É um negócio absurdo, né? Mas você já viu uma coisa? Que as pessoas estão sempre querendo que você faça aquilo que eles não estão fazendo. Já viu isso? Pois é. É um monte de gente querendo que você faça aquilo que eles não estão fazendo. É cheio de gente que fica em pé na ponta da calçada. Tudo isso aqui é figurado, viu? Fica em pé na ponta da calçada e começa a apontar com o dedo. Você arranca aquele toco, você puxa aquele mato, você prega aquela cerca, você amansa aquele boi, você leva aquela água, você pega aquele tronco, sabe? É sempre muito fácil quando alguém aponta e diz assim, faça, 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 faça. Agora quando chega a vez de você fazer alguma coisa, diz, não, eu não posso. Porque se eu fizer, eu vou perder isso, eu vou... Olha, há quanto tempo a população está pagando por tudo e sempre vai pagar por tudo, até porque a gente, inclusive, tem aqui no nosso programa um sloganzinho que é que quem está na ponta é quem paga a conta, né? Quem está na ponta é quem paga a conta. Pois é, a redução do ICMS não é uma coisa inventada pelo governo federal. Foi o Congresso Nacional que está, através da sua legislatura, a competência natural, que é legislar, são os deputados e senadores, que disse que o ICMS, pelo menos até 31 de dezembro de 2022, deveria baixar a um patamar de 17% a 18%, que já é um valor alto, não é baixo, é alto, não tão somente dos combustíveis, mas também do setor produtivo, que é energia e comunicação. Porém, os governos estão colocando aí de novo, sabe? Olha, a bandeira mais utilizada, e não é tão somente na época política, não, mas a bandeira mais utilizada, que eu acredito que já está desbotada, que é mais utilizada pelos políticos, é a bandeira pobre. Meu amigo, pense num povo que fica de boca em boca na época de campanha, ou mesmo quando não é em época de campanha. Sempre tentam persuadir as outras pessoas com a palavra pobre. Sempre pobre. Mas eu já expliquei aqui no meu programa e você pode até analisar. Quem paga imposto é rico? Não. Não, ele passa para frente. Quem paga é o intermediário? Não, ele também passa para frente. Você sabe quem paga? É quem está na boca do caixa. Ele paga, porque não tem para quem repassar. Para quem eu devo repassar a compra que eu faço lá no supermercado? Para quem eu devo repassar o imposto? Não tenho como repassar para ninguém, porque eu sou o consumidor final. Todos aqueles que são os consumidores finais, ou seja, aquele que compra para consumir realmente, se eu compro arroz é para eu fazer e eu consumir, então eu é que pago tudo no final. Mas aqueles que estão de mim para cima, que são os comerciantes, depois os distribuidores, depois os representantes, depois os fabricantes, e vai subindo. Todo mundo, essa cadeia inteira, joga de cima para baixo, até chegar em mim. Aí agora, o discurso é não, porque e já deram entrada lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que já deixou de ser uma casa que revisa ou analisa aquilo que é constitucional ou não, que deveria ser. Porém, hoje o cara tem uma briga num jogo de castanha, para quem não sabe, né? Quem não tá sabendo o que é castanha de caju, né? O cara bota aquele bitelo, que é aquela castanha maior, e fica um joga de cá, outro joga de lá. E então, uma confusão em jogo de castanha, em jogo de várzea, estão jogando para o STF. Porque ele está dando ouvido. Porque se eles automaticamente dissessem, isso aqui não é premissa para o STF entrar nessa questão, já resolveria o problema. A questão é que, quando encontra ressonância no STF, e aí os políticos começam a fazer isso. O que fizeram os governadores? Estão entrando, estão brigando, se eu não me engano são 11, né? Os do Nordeste todos, o do Rio Grande do Sul e o de Brasília, estão entrando querendo não baixar o ICMS. Embora seja altamente
justificável por causa do grande problema que estamos enfrentando com uma guerra e uma pós-pandemia, que nem acabou de sair o rabo da pandemia ainda, a gente ainda está vendo o rastro da pandemia pelo Brasil afora, e aí, ou seja, mas ninguém, como eu já disse no início, não quer abrir mão de nada. E diz assim, não, porque vai perder a arrecadação, porque a parte social, você está vendo aí o pobre entrando na conversa, a parte social, a parte da educação, a parte da saúde, para quê? Para sensibilizar, para convencer a quem? Aqueles que estão numa cadeia de comando lá em cima, né? Pois é, mas aí fica o questionamento e eu pergunto, e eu, consumidor final, que a vida inteira levo como, igual a música do Luiz Gonzaga, é pau no lombo, pau na boleira, e pau no espinhaço, e se cair ainda, um foguinho debaixo do rabo, para ficar esperto. É parecido com aquela música do Luiz Gonzaga, a música do Jumento Nosso Irmão, né? Pois é, o pobre, o cara que tá na ponta pagando a conta, nem tão somente o pobre, o consumidor final. É sempre assim, quando chega a oportunidade para esse consumidor final respirar um granitinho de nada, aí não pode não, porque vai perder receita. Agora analise, gente, pelo amor de Deus, não sou eu que estou apenas analisando, até porque não sou economista, mas eu ouço, e eu vejo, e eu leio aqueles que sabem. Porque a princípio parece que vai haver uma perca de arrecadação, mas não é a princípio, apenas a princípio. Porém, como é uma distância pequena, apenas até 31 de dezembro, não é possível que alguém não possa fazer alguma coisa. A questão é que, de acordo com o que eu disse agora, esse monte de cara que tem aí só encangando grilo e ensacando vento, sem fazer bolufas, ou então lacrando, falando da vida alheia, de esquina em esquina, não sei o quê, e recebendo. Empoleirado lá em algum puleiro que colocaram ele porque é um puxa-saco qualquer e tá lá no puleiro puxando o saco e o pessoal segura ele com emprego. E não é emprego não, normalmente esse pessoal ganha bem. E o que acontece? Esses não pode cortar. Não pode não. Mas não, porque vai perder a arrecadação. Veja bem, essa perca que eles dizem que é apenas uma perca nominal. Porque, no entanto, este mesmo dinheiro que seria arrecadado através do ICMS, dos combustíveis, da energia e da comunicação, ele não sai do Estado. E quem é da área de economia sabe muito bem disso. Esse dinheiro, por outras vias, vai continuar vindo para os cofres dos estados. Por outras vias, talvez não venha na mesma velocidade. Diminui um pouco a velocidade, diminui um pouco a nomenclatura, ou seja, não é aquele dinheiro direto na veia, né? Mas ele vai voltar, porque ele vai continuar na economia. Vamos dizer, não sei quantos bilhões, ele não vai virar bufa de alma não, gente. Ele vai continuar na economia, o dinheiro não vai sumir. Se ele está na mão do povo e vinha para o governo através das vias do ICMS, ele vai continuar vindo por outros meios, mas vai continuar vindo. O problema é que quando chega a oportunidade para você, que é consumidor e que está na ponta pagando a conta, ter pelo menos um refrigério, aquele refrigério de quem está morrendo afogado e bota só uma pontinha do nariz de fora e ainda diz graças a Deus, oh meu Deus, pelo menos isso. Chega a oportunidade, mas não querem sufocar. Você imagine se não estivéssemos em período eleitoral. Imagine o que estaria acontecendo. Olhe que nós estamos em período eleitoral, onde os governadores sabem muito bem que essa refuga deles em beneficiar aquele que mais paga, que está na ponta pagando a conta, pode dar um retrocesso eleitoral muito grave para esses que estão fazendo isso. Mesmo assim, eles estão arriscando. Mesmo assim, eles estão fazendo. Mesmo assim, eles estão brigando para não baixarem o ICMS. Porque não querem cortar em área nenhuma e querem manter o Estado, sabe como é que é? Nadando de braçada, e quem quiser que estiver debaixo, se exploda para lá. Era 24 ou 25, baixou para 18. A economia, ou seja, só na gasolina, é em torno de 50 centavos por litro diminuiu. Uma coisa é que é lei. O Congresso aprovou. Agora, se chegar no Supremo e o Supremo derrubar uma decisão do Congresso, aí virou mundiça, né? Como diz aqui no sertão, aí virou anarquia. Esperamos que isso não aconteça. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.